Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Mais uma vez aqui o canal Direto do Cerrado, trazendo conteúdo para vocês nesse momento tão conturbado, tanto em questão de saúde pública no Brasil, quanto também politicamente, né? A conjuntura política no Brasil, ela nos traz muitas surpresas. E a gente está trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Eu queria deixar um comentário que acho que é importante. A gente fez uma análise aqui no YouTube, dos dados do YouTube, e a gente percebeu que de cada 10 pessoas que assistem nossos vídeos, 7 elas assistem quase até o final, mas não se inscrevem. E a inscrição no canal é muito importante, por quê? Porque ajuda a gente a alavancar mais os vídeos, ajuda a gente a viralizar mais os vídeos, a ramificar mais, a ter mais espaço nesse ambiente de disputa tão intenso quanto o YouTube. Então eu peço muito que você se inscreva, caso você goste. Se você não gostar também, não se inscreve, não. Para quê? Escrever em algo que não gosta, né? Então, dá uma força para a gente, acho que é muito importante isso. Hoje a gente tem um convidado muito legal, uma pessoa que ela é muito querida minha, é um amigo meu também. A gente fez uma gravação outra vez, mas não deu certo. O arquivo, a gente perdeu o arquivo, então a gente está regravando, mas é até bom porque eu posso novamente trocar uma ideia com ele. É o nosso querido Danilo Pérez, Sensei Danilo Pérez. Ele é formado em Educação Física, ele é professor, dá aula em várias escolas, já deu aula e dá aula em academias da cidade de Ribeirão Preto, desenvolve projetos sociais muito intensos, faixa preta de karatê, terceiro dan. Ele vive muito ele traz muito para a sua socialização, para a sua vivência social, a expertise, a experiência do karatê. E ele também é um ótimo jogador de Mario. Eu arrisco a falar que ele está nos top 3 do Brasil de jogador de Mario. Eu acho que isso é muito legal também. Danilão, obrigadão por você estar participando com a gente aí, cara. Poxa, Zé, eu que agradeço, primeiramente, pelo convite, por ter sido lembrado aqui nesse ambiente, né? Eu entendo muito bem isso aí que você acabou de dizer sobre o YouTube, viu? O pessoal que tem que se inscrever no canal mesmo, para dar uma força, porque a gente que está aí com muito custo tentando produzir algum conteúdo bacana, a gente precisa de um pouquinho desse empurrãozinho, né? Mas obrigado mesmo, a gente já é velho amigo aí, somos velhos conhecidos de longa data e vai ser um prazer aqui bater um papo contigo hoje sobre todas essas que estão em questão. Maravilha. Cecê, eu vou aproveitar esse gancho aí que você está falando da visibilidade, né? Da importância da gente conseguir alcançar pessoas com uma mensagem interessante. Eu faço uma pergunta para você. Diante de toda essa conjuntura, que é uma conjuntura bastante delicada para o nosso povo brasileiro, né? A gente está vendo essa situação da pandemia, que ela é terrível, muita gente querendo ignorar a situação, mas ela é uma situação visível. E também eu sinto um pouco, pelo que a gente vem conversando nas redes sociais, eu sinto que muitas pessoas estão se sentindo bastante desesperadas, ansiosas. É o medo do devir, né? É o medo do que pode vir logo adiante. A gente muitas vezes tem dificuldade para lidar com o que o Spinoza fala, né? É aquele contraste entre a esperança e o medo. A gente sempre transita entre os dois. Você não pode ter muito medo em excesso e nem esperança em excesso. Você tem que transitar. Os dois se equilibram. Então, para você, na sua vivência, na produção dos seus conteúdos, no trabalho que você desenvolve, como que o Karatê ele ajuda a gente a pensar essa perspectiva de conciliar medo e esperança? Vamos lá. O karatê, ele, na minha vida, ele funciona como uma espécie de alicerce para tudo, né? Uma das coisas que as artes marciais nos ensinam é que a gente não é somente um artista marcial quando a gente está vestido de kimono, em cima de um tatame ou num ambiente de competição. A gente tem que buscar ser um artista marcial nas 24 horas do nosso dia, né? Então, a partir do momento que você compreende isso e que você tenta enxergar o karatê ou as possibilidades do karatê ocupar cada um dos espaços do seu dia, você começa de fato a conseguir entender aquilo que o Sr. Miyagi falava lá no Karate Kid, né, que o karatê na verdade é para a nossa vida. Então, nesse cenário todo catastrófico aí que nós estamos vivendo, né, o Brasil, olha só que coisa interessante e ao mesmo tempo absurda. O Brasil talvez seja o único país do mundo, ou um dos únicos países do mundo, onde a pandemia
virou assunto de pano de fundo, né? Nossos tópicos, nossas pautas do dia, se você for olhar qualquer rede social hoje, as pautas do dia não giram em torno da pandemia. E olha só o tamanho do absurdo que é isso. Nós estamos falando de algo que está assolando o mundo e e o nosso olhar sequer está direcionado diretamente para esse ponto. Então, quer dizer, olha o problema que nós temos em nossas mãos, né? Então, diante desse cenário, se eu jogar fora tudo que o karatê me trouxe, aí realmente é onde o medo vai começar a preponderar, é onde o caos interno, especialmente o caos interno, vai começar a preponderar, né? Só por curiosidade, muitas pessoas devem já ter escutado essa expressão, mas é sempre bom falar para os que nunca a escutaram. Nas artes marciais, nós que somos artistas marciais, nós fazemos um cumprimento, né? Quando nós nos encontramos ou quando nós nos saudamos no tatame, que é um cumprimento com a palavrinha os, né? E essa palavrinha, ela é muito dita aleatoriamente, sem saber o sentido, né? E a palavrinha os para o artista marcial, ela tem o significado do suportar, né? Suportar, literalmente significa suportar. Então, mais do que nunca, para quem é artista marcial, esse pilar da suportação, ele tem que estar ativado nesse momento. Porque senão vai ser duro a gente passar por isso aí sem danos. Você mencionou muito que a gente coloca e em várias esferas de formação de opinião pública uma situação tão grave como pandemia, como um pano de fundo, como segundo plano, né? Isso é realmente muito grave. É curioso porque o sistema político brasileiro não se ajuda. Incrivelmente não se ajuda. Ele não ajuda a gente a fortalecer, por exemplo, essa noção de republicanismo que a gente tem, da consolidação dos pilares democráticos que foram institucionalizados a partir da Carta de 88, né? A gente sempre está oscilando ali, flertando com regimes que seriam regimes que sairiam fora das prerrogativas constitucionais, sairiam fora dos pilares da democracia. Eu pego um pouco dessa questão, por quê? Porque a gente vive um momento que ele é um momento bastante conturbado, ele é um momento ainda onde as pessoas elas rivalizam muito numa arena onde elas não deveriam enxergar aquela arena de disputa política como uma disputa política visando destruir alguém. A arte marcial ela é muito interessante nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco nisso, trazendo essa discussão para a questão política, porque incrivelmente, por mais que você tenha um adversário, você sempre vai ter respeito por aquele adversário. E eu vejo muito no ambiente político no Brasil hoje, pouca amistosidade. Muitas pessoas têm uma visão muito binária da política e querem destruir o adversário. Eu acredito muito que o bolsonarismo contribuiu demais para isso. É a visão dicotômica, né? Nós somos do bem, vocês são do mal, portanto temos que destruir a vocês. Bolsonaro vem em cima de um carro de som, pegando um tripé de uma câmera e fazendo alusão à metralhadora, dizendo que vai metralhar esquerdistas, petistas. Então você sai do campo democrático, você sai da arena democrática e vai para um campo de guerra, né? Como é que qual é a sua visão sobre esse contexto? Como lidar com isso? Porque a diversidade é importante. O que você enxerga um pouco? Qual é a sua opinião sobre isso? Se eu pegar aqui na minha estante o livro A Arte da Guerra e abrir aleatoriamente em alguma página, é muito possível que aquele ensinamento que está ali naquela página sirva tanto para mim quanto para um bolsonarista. É muito possível. Então, baseado nessa dificuldade de interpretação, né, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, a dificuldade de interpretação das coisas, não só das coisas escritas, mas das coisas que acontecem, as pessoas elas estão se sustentando, se solidificando as suas opiniões em cima do que lhes convém, né? Então, como eu acabei de dizer, eu abro a Arte da Guerra aqui, é muito provável que em algum trecho da Arte da Guerra diga que para você vencer uma guerra, você precisa fazer com que o seu inimigo sinta medo de você. Certamente isso está escrito na Arte da Guerra. Então, se o Bolsonaro sobe no caminhão, pega um tripé e faz de metralhadora,
com certeza ele está querendo fazer com que o inimigo dele sinta medo dele. E aí ele pode basear esse discurso numa literatura clássica. Não que ele tenha feito isso, eu não estou nem achando que ele fez isso, porque eu acho que o Bolsonaro nunca passou perto da arte da guerra, do livro, pelo menos. Mas o que eu estou querendo dizer é que o momento é tão delicado que esse tipo de interpretação arbitrária é possível. É possível. E isso é exatamente o oposto do que a arte marcial, em essência, deveria ensinar, que é o que você tocou no começo do assunto, né? A arte marcial, ela é uma arte da guerra, né? Para quem não conhece a origem do termo arte marcial, o deus romano Marte era o deus da guerra. Então, essencialmente, a arte marcial é a arte da guerra. Mas, se você se lembrar de qualquer cena de cinema ou de Os Sete Samurais, do Kurosawa, por exemplo, os artistas marciais, antes de guerrearem, eles se cumprimentam, eles se respeitam, eles respeitam a vida um do outro, aquilo ali tem todo um ritual, um simbolismo, uma simbologia. Então, são os valores que estão intrínsecos, né, a essa simbologia que estão sendo totalmente abandonados nessa arte da guerra urbana que a gente está vivendo. Nessa arte da guerra urbana, dessa arte da guerra virtual, né, das redes sociais, e essa guerra política, né, especialmente ontem, foi um dia muito tumultuado, onde essa dicotomia de pensamento a que você se referiu ficou muito evidente aí em todas as esferas, né? O grupo da vez querendo sobrepujar o grupo que até então estava por cima e de repente se viu numa situação de perder um ídolo, um ícone, né? Ou seja, de episódios em episódios, a gente vai só se afundando cada vez mais, porque a gente abandonou o conceito fundamental, que é o conceito que a arte marcial nos traz, né? Pensando na arte da guerra, que é o conceito de honra, que é o conceito de respeito, né? Que é o conceito de admiração pelo seu adversário, né? Pensa num cenário político quase utópico, onde dois políticos rivais têm ideais propositivos para uma nação e que se respeitam, né? Que se respeitam e que dialogam em prol daquilo. Esse é um cenário político quase utópico para o Brasil. É inimaginável que com essa polarização que se estabeleceu, nós tenhamos dois políticos futuramente que venham a dialogar para fazer daí uma proposta política decente. Isso não vai acontecer, né? Por quê? Porque não existe esse cumprimento entre eles, né? Mais uma vez fazendo a metáfora aí com as artes marciais, né? O cumprimento é o sinal do respeito. Para quem não entende essa simbologia, quando você cumprimenta o seu adversário abaixando a cabeça, você na simbologia do samurai, você está dando a sua cabeça ao corte, né? Ou seja, não significa que você está se matando, significa que você confia tanto naquela outra pessoa, você sabe que ela não vai te apunhalar pelas costas, você sabe que ela não vai decepar a sua cabeça quando você estiver abaixado. Isso é a relação de confiança, né? E esse movimento aqui nós não temos na nossa política atualmente. É um movimento que desapareceu. Quando a pessoa se abaixa, o outro vai lá e já corta na primeira chance que ele tem, entendeu? Então, talvez essa metáfora tenha acabado servindo bem aí para ilustrar a sua pergunta. E mais uma informação legal sobre o Danilo, ele também é um cara que gosta muito de cinema. Vocês podem reparar aí, no fundo da gravação dele, da tela dele aí, tem vários quadros de vários filmes, né? Ele está com a camiseta do Rock. E, aliás, eu até te acompanho muito. Sempre que eu quero ver algum filme interessante, eu tô meio assim, eu quero ver um filme legal. Aí eu vou na tua página, Danilo, e eu fico bisbilhotando a sua avaliação sobre os filmes ali para ver o que vale a pena. Porque assim, eu não sei, eu não gosto de começar a assistir um filme com medo de me frustrar, sabe? Pô, eu vou assistir um filme que é muito ruim, muita gente fala mal dele, provavelmente eu vou falar mal também, né? Apesar de que muita gente gosta de Transformers, né?
Então, de Velozes e Furiosos. Não é meu estilo, tem gente que adora, eu não sou muito fã disso, não. Sim. Mas eu vi sua camiseta do Rock Balboa e eu te faço uma pergunta que eu sempre quis fazer para você, sentado numa mesa de bar ou em algum lugar tomando sorvete. Eu sempre quis te perguntar isso. Você gosta muito do filme Rock Balboa e provavelmente o filme Rock Balboa ele traga alguma lição, algumas lições que você incorpora isso para a sua vida de alguma forma. E eu queria entender um pouco essa relação sua com esse filme, com esse personagem, com esse símbolo que é o Rock Balboa. Olha, Zé, é interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu tenho comigo, você, né, acabou de dizer aí que me acompanha, minhas postagens e tal. Eu gosto muito de escrever sobre filmes e fazer algumas resenhas, né? Mas eu tenho uma dificuldade muito grande para escrever sobre determinados filmes. E o Rock, né, o primeiro filme, Rock número um, é um dos filmes, é o meu filme preferido da minha vida, né? Mas é um dos filmes sobre o qual eu jamais consegui escrever nada. Eu tenho uma relação tão afetiva com esse filme que eu sequer encontro as palavras para descrevê-lo, né? Mas a, a minha relação com ele se pauta por vários pilares. O primeiro talvez seja o pilar da nostalgia, né? É um filme que é uma série de filmes, né? Na verdade, o Rock é uma série de filmes que cresceu junto comigo e, consequentemente, junto contigo também. Nós éramos crianças na década de 80, quando os filmes do Rock eram sendo feitos, né? Lógico que o primeiro Rock é da década de 70, mas os filmes seguintes já eram todos da década de 80, ou seja, a gente cresceu assistindo Rock, né? Então, aquela história de superação, ao mesmo tempo que é uma história de amor também, e o carisma do personagem do Sylvester Stallone. Então, todos esses aspectos me arrebataram, né, lá desde criança, e aí eu mantive ao longo dos anos essa admiração, não só pelo filme número um, mas como pela série quase completa também. Eu só não gosto muito do Rock 5. O Rock 5 é bem fraquinho, mas é mais ou menos isso. E eu queria fazer uma outra pergunta que tem a ver um pouco com o fechamento desse nosso bate-papo. De antemão, eu já vou deixar aqui publicamente, eu acho que está registrado, então não tem como você fugir, professor, que é te fazer um convite para a gente gravar novamente, mas eu queria gravar uma tomada com você. Nossos vídeos são curtos, duram 25 minutos, 20 minutos, no máximo 30, mas eu queria fazer uma gravação contigo para a gente falar sobre cinema, só sobre cinema. Porque muitas vezes eu converso com pessoas, pessoas mandam perguntas sobre filmes, e eu acho que seria muito legal abordar isso contigo. Então já fico o convite para você. E a última pergunta, na verdade, vai numa solicitação. Você é um professor de karatê, mas antes de tudo você é um mestre. Você lida com jovens, crianças, adultos. Você já abarcou na sua vida como professor várias faixas etárias. E eu sei que você está afastado dos seus alunos, eu sei que você está afastado dos seus estudantes, que você gosta tanto, você tem muito apreço por isso. A gente percebe que você tem paixão por isso. E eu queria que a sua última fala fosse uma fala como se você estivesse com eles agora, que é um momento muito difícil. Eu tenho certeza que muitos deles queriam estar ouvindo agora o que você tem para falar, e eu tenho certeza que várias pessoas que deveriam ter o privilégio de um dia sentar num tatame e poder ouvir as mensagens que você fala, que você sempre falou, porque eu já fui seu aluno, inclusive, e as mensagens eram sempre muito boas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, como um mestre, como um sensei, como uma pessoa que eu admiro muito, e que certamente essa mensagem possa reverberar para as pessoas que estão assistindo o vídeo, porque simbolicamente elas estarão quase como num spleen sentando contigo num tatame. Obrigado pela oportunidade de deixar essa mensagem final aí. De fato, eu estou com muita saudade dos meus alunos, né? Já são aí quase 40 dias, de fato, uma quarentena, né? A gente não imaginava que nós fôssemos viver uma quarentena de verdade nessa vida, né?
E então já são quase 40 dias afastado dos meus alunos, das escolas, dos projetos sociais, né? Isso é muito triste, porque para mim, né, enquanto professor, eu estar afastado do meu trabalho é uma tristeza, mas para muitas dessas crianças que certamente vão estar nos ouvindo, assim que eu postar o nosso vídeo no Facebook, eles vão correr para assistir com certeza. Para muitas dessas crianças, o karatê ele é uma oportunidade, quase que uma oportunidade de vida, né? Só para aproveitar um pouquinho o gancho da sua pergunta, eu realizo um trabalho voluntário aqui em Ribeirão Preto, na comunidade do João Rossi, né? Esse é o meu 12º ano de trabalho voluntário lá no João Rossi. E de lá já tivemos muitos frutos visíveis e frutos invisíveis do trabalho, porque muitas vezes a gente tende a pautar a nossa estatística somente em cima dos frutos visíveis. Quais são os frutos visíveis? Aquele aluno que foi para um campeonato, aquele aluno que ganhou uma medalha, blá, 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 blá. Esses são os frutos visíveis, não tem nem o que falar, parabéns e ótimo. Trabalhamos por eles também. Mas temos os frutos invisíveis, que são aqueles alunos que andavam de cabeça baixa e que hoje andam de cabeça alta, são aqueles alunos que eram violentos e que hoje deixaram de ser tão violentos, passaram a ser mais controlados, são aqueles alunos que poderiam ter caído na marginalidade e que hoje estão andando para cima e para baixo, indo de escola em escola comigo me ajudar nas aulas. Então, no meu dia a dia, esses frutos são mais valiosos do que o que traz a medalha, se você quer saber. Então, eu estou com muita saudade dessas crianças em particular, dessas que, para mim, o sorriso delas vale mais do que qualquer coisa. Então, a minha mensagem, né, como eu sei que elas vão estar me escutando aqui agora, é que elas tentem, pelo menos um pouquinho, fazer aquilo que eu disse na nossa primeira pergunta, transformar o karatê numa parte real da vida delas. Se elas conseguirem entender que quando elas estão de quarentena, dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer nada, se elas conseguirem entender que na louça que elas ajudam a mamãe a lavar, na lição de casa que elas vão fazer, no cuidadozinho com o irmão que elas vão ter, se elas entenderem que em cada uma dessas pequenas atitudes o karatê está ali dentro, elas com certeza vão me fazer um professor, um sensei mais feliz, porque é essa mensagem que eu tento transpor para eles, né? Levar a eles, a de que o karatê está nas pequenas coisas, de que o karatê está na nossa vida, no dia a dia, e de que nós não precisamos estar vestidos com kimono, nem nada disso, para que nós estejamos praticando karatê, né? Então, é isso, que elas encontrem o karatê na vida delas e que isso faça delas pessoas humanas. É disso que nós precisamos nesse momento, de humanidade, né? E não de violência, e não de agressividade. Nós precisamos que as artes marciais e que esse momento todo nos traga de volta ao estágio de humanidade. Maravilha, Sensei. Brigadão, professor Danilo Pérez. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite novamente, né? Eu gosto, assim, o Danilo, eu mandei a mensagem para ele de prontidão, vamos marcar o horário, super solícito, sempre disponível. O Danilo também, ele tem um canal no YouTube, o Faixa Nerd. Eu vou deixar o contato do professor, do Sensei Danilo Pérez aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o link de acesso direto para o canal dele, porque ele tem um canal que ele fala de filmes, faz as críticas, mostra a jogatina, a jogabilidade muito boa de Mario. Eu gosto de assistir os jogos, particularmente, eu gosto de assistir as pessoas jogando. O canal tem muito conteúdo legal, chama-se Faixa Nerd, então eu estou deixando na descrição aqui o canal também do Sensei Danilo, e agradeço novamente a você que esteve conosco até agora aí. Estamos nessa encruzilhada produzindo conteúdo, e eu acho que isso é muito importante. E agradeço muito ao professor, ao Sensei Danilo Pérez, e eu finalizo essa nossa conversa dizendo Obrigado, Zé. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vou só encerrar aqui a minha fala também falando um pouquinho sobre a nossa amizade, né? A gente se conhece desde lá do ensino médio
Então, um prazer muito grande estar aqui contigo. Sei da sua luta diária aí também pelas diversas causas que nos cercam diariamente, né? Aliás, isso é desde lá de trás, lá desde do ensino médio, já ficava nos corredores da escola, brigando com todo mundo para que a gente tivesse melhores condições lá de aprendizado, enfim. Era uma luta que eu já te acompanho desde lá de trás e sempre tive muito orgulho de poder fazer parte aí da sua lista de amigos e de mais do que nunca de estar aqui hoje com você. Agora, duas coisas bem rapidinhas. Sobre o seu convite para o bate-papo de cinema, eu já estou esperando. Só me falar que a gente vai fazer esse bate-bola sim. E sobre o canal Faixa Nerd, né? Obrigado por ter deixado aí o link na descrição do vídeo. Pessoal que quiser acompanhar um pouquinho sobre os meus hábitos além do karatê, né? Como já ficou bastante claro aqui, eu gosto muito de cinema e gosto muito de videogame. Então, no canal Faixa Nerd, eu procuro abordar esses dois assuntos e seguindo a mesma linha de raciocínio do rock, o que me pega no videogame é a nostalgia. Então, eu sou um jogador de Mario, né? Jogador de Mario e, modéstia à parte, faço isso bem, hein? Faço isso bem. Obrigado, viu, Zé? CC, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Acompanhe o canal do professor Danilo Pérez, vocês vão gostar muito. Se inscrevam no canal dele também, caso gostem do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, galera. Valeu.